As mulheres correm para o empoderamento pessoal, a autoafirmação. Os homens nos negaram, então a grande solução que nós vamos buscar é começarmos a afirmar. Nós temos que buscar os meus direitos, nós temos que buscar os meus trabalhos, os mesmos salários, nós não temos que ficar em casa, nós vamos trabalhar fora de casa, e todas essas coisas em princípio são boas, não são pecados, irmãos. As mulheres sim devem ser tratadas da mesma forma que nós homens, assim como Deus criou homem e mulher, a imagem de Deus, os dois são a imagem de Deus, os dois devem ser respeitados, valorizados. Mas para onde as mulheres têm corrido não é para o Salvador, Jesus, é para si mesmas. E a minha preocupação essa manhã é para onde vocês mulheres aqui hoje têm corrido. Onde é o refúgio de vocês quando vocês são traídas, quando vocês são desprezadas, quando a sociedade não respeita vocês, quando vocês não têm as oportunidades que vocês gostariam de ter? Quem é o seu Salvador? Quem é o seu Messias? É Jesus ou é qualquer outra coisa que não Jesus? Será que é o trabalho, a autoafirmação, você ganhar o seu dinheiro e se sentir importante por isso? Será que é não ter filhos e dizer que o corpo é seu e que ninguém mais pode dizer o contrário? Você é dona do seu corpo, você pode usar a roupa que você quer, nenhum homem pode dizer o contrário. Como vocês mulheres se veem nessa situação? O que há de diferente nas mulheres de hoje? Talvez as mesmas coisas que nessas mulheres. Situação social, umas de vocês são mais ricas, outras são mais pobres. Umas têm maridos, outras ainda não têm maridos. Talvez situação espiritual, umas já são crentes maduras em Cristo, outras não. Mas o que há em comum em todas vocês que estão aqui nessa manhã é o seguinte: todas vocês precisam de Cristo e do Evangelho. E todas vocês estão ouvindo o Evangelho. A grande questão que você deve se perguntar é: da mesma forma que essas 3 mulheres e tantas outras mulheres da Escritura, eu tenho seguido e servido a Jesus? A minha vida está sendo colocada para o serviço de Deus e do reino de Deus? Assim como Cristo, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, ele pregava o Evangelho, inclusive para as mulheres. Como você tem respondido ao Evangelho? Para isso eu tenho algumas conclusões. Tentar mostrar através dessas conclusões como são as mulheres que seguem e servem a Jesus. Qual é o modelo do Novo Testamento de mulheres que seguem e servem a Jesus? Para isso eu tenho 4 conclusões. Mulheres que seguem e servem a Jesus, primeiro, são mulheres que amam a Jesus acima de todas as coisas. Jesus é a coisa mais importante que existe para essas mulheres. É a prioridade, é o amado da alma dessas mulheres. Nós podemos lembrar de Cantares de Salomão, quando aquela mulher está falando sobre o rei Salomão, ela diz: ele é o amado da minha alma, as suas palavras são deliciosas, são charmosas, e eu me derreto só de pensar no meu amado. É assim que você se refere a Jesus. Mulheres que seguem e servem a Jesus são mulheres que amam a Jesus acima de todas as coisas. Segundo, são mulheres que entendem que Jesus as amou antes mesmo de elas o amarem. Em outras palavras, foi Jesus que te buscou, não é você que vai em busca de Jesus. Isso te livra de ser uma ativista feminina, de tentar se reafirmar, porque você já não precisa mais se reafirmar, porque Jesus já afirma você através da cruz. Você está satisfeito em Jesus. Você também não cai no ativismo evangélico de ser aquela mulher que se destaca no sentido: eu tenho que chamar atenção, eu tenho que ser a que conhece mais a Bíblia, eu tenho que ser a que serve todos, assim como Marta, que mais importante para Marta do que ouvir a Jesus era de se destacar no serviço a Jesus, mas às vezes você se esquece de ouvi-lo.
de ficar diante dos seus pés. Você está mais preocupada em ser a melhor mulher possível, a melhor mãe possível, a melhor esposa possível, mas você se esquece de Jesus. Terceira conclusão: mulheres que seguem e servem a Jesus são mulheres que, por se relacionar com Jesus da maneira correta, elas sabem se relacionar com as demais coisas da vida da forma correta. Ou seja, se você ama Jesus acima de todas as coisas, você vai se relacionar da forma correta com seu marido. Você não vai nem idolatrá-lo, nem desprezá-lo. Você sabe se relacionar da forma correta com seus filhos. Você não vai idolatrá-los, nem desprezá-los. E não vai colocá-los acima do seu marido, porque a sua aliança é com o seu marido, assim como a sua aliança espiritual é com Cristo. Se você se relaciona da forma correta com Jesus, você se relacionará da forma correta com a sua casa. Você já não vai ver mais a sua casa como uma coisa que você deve se desgastar nela, e nem como uma coisa que você deve fugir dela. Você vai ver a sua casa como uma oportunidade de servir a sua família em nome de Jesus e de servir a igreja, abrindo a sua casa para os cristãos. Você vai se relacionar da forma certa com a igreja, você vai se relacionar da forma certa com o trabalho, você vai se relacionar da forma certa com o dinheiro, com o lazer. Em outras palavras, as mulheres que verdadeiramente seguem e servem a Jesus são mulheres que através da sua conduta mostram quem é o seu Deus. Você é o que você adora. A forma como você lida com o dinheiro, a forma como você lida com seus filhos, a forma como você lida com seu marido, a forma como você lida com o trabalho, a forma como você limpa a sua casa, diz muito sobre o que você pensa sobre Jesus. Quarto e último: mulheres que seguem e servem a Jesus são mulheres que, ainda que desamparadas, descuidadas, desprezadas, traídas, não lideradas, essas mulheres têm a sua principal satisfação em Jesus e no Evangelho. Ela se entristece, ela está machucada, ela chora, mas a alma dela está satisfeita em Jesus. Assim como Deus diz no livro de Oséias para o povo de Israel: abandonem a Baal, porque eu sou o vosso marido. As mulheres que seguem e servem a Jesus, elas reconhecem em Jesus o seu grande marido, o seu grande pastor, o seu grande provedor, o seu grande protetor. Nisso elas estão satisfeitas. E é isso que faz uma mulher desprezada submeter-se a um marido infiel. É isso que o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3: mulheres, sejam sujeitas ao seu próprio marido, porque se ele ainda não obedece à palavra através da sua conduta quieta, ele verá na sua vida respeito, graça, amor, verdade. As mulheres que seguem e servem Jesus, elas têm um bom casamento com o Senhor Jesus Cristo.